Olá, crianças. Vocês lembram que na nossa última história nós falamos que José, Maria e Jesus eles tinham ido para o Egito, né? Por causa daquela perseguição do rei Herodes que queria matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade, né? E que depois que o rei morreu, um anjo avisou a José que já era seguro ele retornar e então ele foi morar em Nazaré da Galileia. É difícil para nós sabermos quanto tempo se passou desde o nascimento de Jesus até o momento em que ele recebeu a visita daqueles magos e aquele momento em que José teve aquela revelação num sonho para que ele fosse para o Egito. Mas a Bíblia fala que, ainda de noite, depois daquele sonho, José tomou Maria e Jesus e foram para o Egito. Com base nisso, alguns estudiosos acreditam que a circuncisão de Jesus, né, e sua apresentação no templo ocorreram antes da visita dos magos do Oriente, porque seria muito perigoso para José e Maria permanecerem em Jerusalém naquela situação junto com Jesus. E também outro detalhe é que, segundo Herodes pesquisou junto com os próprios magos, o tempo em que o menino teria nascido seria por volta de 2 anos. E por isso ele mandou matar as crianças abaixo de 2 anos. Assim, é pouco provável que os magos tenham visitado Jesus ainda na manjedoura, como a gente vê normalmente em várias imagens, vários tipos de figuras que tem por aí na internet, e especialmente na época do Natal, aparece os magos do Oriente visitando Jesus ainda na manjedoura e dando alguns presentes a ele. Isso é bem pouco provável. E ainda outro detalhe é que após o nascimento de uma criança, os judeus eles precisam cumprir alguns atos religiosos, alguns rituais religiosos, incluindo uma visita ao templo em Jerusalém, como nós vamos ver aqui a seguir, né? Então, nessa história, nós vamos falar sobre duas ocasiões em que Jesus esteve no templo. A primeira ocasião é quando ele era ainda um bebezinho, e a segunda ocasião é quando ele já tinha 12 anos. Bom, vocês sabem que Jesus veio ao mundo para nos salvar e para nos reconciliar com Deus. Deus exigia que a lei dele fosse obedecida perfeitamente, mas nenhum homem foi capaz de cumprir essa lei e de obedecer a Deus da maneira como ele requer. Por isso que eram necessários sacrifícios repetidos, frequentes, para manter o relacionamento com Deus e mostrar o nosso arrependimento por nossos pecados. Jesus então veio ao mundo na forma de homem para nos salvar, e isso incluía também a obediência fiel a todos os preceitos da lei, a todas as ordens da lei de Deus. Ele iria obedecer em tudo, uma obediência perfeita, porque somente por meio de uma obediência perfeita o seu sacrifício seria aceito em favor dos pecadores, né? Então, quando Jesus completou 8 dias de vida, 8 dias, conforme a lei, ele precisava ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que ele fazia parte do povo de Deus. E quando acontecia a cerimônia de circuncisão, era o momento em que o filho recebia o seu nome oficialmente. Lucas 2, versículo 21. Então, de acordo com a lei de Deus, depois do nascimento de uma criança, a mãe tinha que ficar no total de 40 dias, né? Que incluía esses 7 dias do nascimento da criança, né, que no 8º dia ela era circuncidada, e mais 33 dias, completando 40 dias, ela deveria ficar afastada para ser purificada. Né? Levítico capítulo 12, versículo 2.
Depois desse período de purificação, os pais tinham de ir ao templo em Jerusalém para apresentarem o menino Jesus, conforme a lei. E lá eles deveriam, sendo uma família pobre, né, eles deveriam oferecer um sacrifício, uma oferta simples de 2 pombinhos ou de 2 rolinhas. Isso acontecia apenas para o primeiro filho de uma mulher, né, o primogênito. Êxodo capítulo 13, versículo 2. No dia em que Jesus foi apresentado no templo, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, que era um homem justo e piedoso, que andava com Deus e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo tinha dito a Simeão que ele não iria morrer enquanto ele não visse Cristo, o Senhor. Então, o Espírito Santo o mandou ir ao templo no momento em que Jesus estava lá. E quando ele o viu, com bastante alegria, ele pegou Jesus nos braços e o louvou, dizendo que agora ele poderia morrer em paz, porque ele tinha visto a salvação do povo de Deus. Ele estava se referindo a Jesus. José e Maria ficaram muito admirados quando ele dizia isso. E Simeão, então, os abençoou naquele momento. Ali em Jerusalém também havia uma mulher chamada Ana. Ela era uma profetisa, né? Ela falava da palavra de Deus. Ela tinha 84 anos, era uma viúva fiel e dedicada ao Senhor. E ela chegando naquela hora, vendo Jesus, ela dava graças a Deus e falava sobre Jesus a todos aqueles que esperavam a salvação em Jerusalém. Depois dessas coisas, José, Maria e Jesus, eles voltaram para suas casas, para a sua casa. E a palavra do Senhor diz que Jesus crescia e se fortalecia sendo cheio de sabedoria e que a graça de Deus estava sobre ele. Depois desse tempo, foi exatamente aquele período em que os magos do Oriente vieram visitar Jesus. E então José teve aquele sonho, aquela revelação dada pelo Senhor de que ele deveria ir para o Egito com sua família, porque o rei Herodes estava querendo matar Jesus, né? E depois que Herodes morreu, de novo um anjo avisou que já era momento de voltar, e José veio com sua esposa e seu filho Jesus e foram morar em Nazaré da Galileia. Então, todo o povo de Deus, né, ele ia para Jerusalém todo ano com o objetivo de participar da festa da Páscoa. E não era diferente com José, Maria e Jesus, né? E aí aconteceu que, em uma dessas vezes, Jesus, já com 12 anos, eles foram celebrar a Páscoa. Depois que terminaram a celebração, todos estavam voltando para casa, mas Jesus resolveu ficar em Jerusalém sem que os pais dele soubessem. E aí, depois de um dia, José e Maria começaram a sentir falta de Jesus. Eles não tinham sentido falta de Jesus porque Jesus estava no meio do povo, eles estavam no meio do povo, né? Então eles imaginaram que Jesus estava com algumas das famílias que viajaram junto com eles lá para Jerusalém para a celebração da Páscoa. E aí começaram a pesquisar, a procurar família por família para verificar se Jesus estava lá. E descobrindo que Jesus não estava, então eles voltaram para Jerusalém e ficaram procurando Jesus lá. Depois de 3 dias, eles encontraram Jesus. Ele estava no templo, conversando com os doutores da lei. E todos aqueles que ouviam Jesus falando se admiravam com a sua inteligência.
E os pais também viram Jesus ali e ficaram admirados e maravilhados, assim como os outros. Maria então chegou para Jesus e disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? Nós estávamos muito preocupados lhe procurando. E aí Jesus respondeu, também fazendo algumas perguntas. Ele disse: Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar aqui na casa do meu pai? Maria e José não entenderam bem o que Jesus estava falando. Mas então Jesus, ele voltou para casa com seus pais, porque ele era um menino obediente. E a Bíblia diz que Jesus ia crescendo em tamanho, em sabedoria, agradando tanto a Deus como também aos homens. Já adolescente, o nosso Senhor Jesus, ele tinha e mostrava o entendimento de que ele era o Filho de Deus. A cada dia ele crescia e se preparava, cumprindo toda a obediência que Deus requeria, mesmo sendo ainda uma criança, para então se entregar como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Que Deus então nos abençoe. Agora, algumas perguntas para a fixação da aprendizagem, né? Primeira pergunta: qual era a idade de Jesus quando ele recebeu o sinal da circuncisão? Segunda pergunta: qual o nome do homem que segurou Jesus nos braços e louvou a Deus por ter visto o Salvador? Terceira pergunta: onde Jesus estava quando seus pais o acharam? E quarta pergunta: quando Jesus respondeu aos seus pais, dizendo: Vocês não sabiam que eu precisava estar na casa de meu pai, ele estava se referindo a quem como pai dele? E por fim, os slides aqui mostrando o material que a gente usou para preparar essa história. Que Deus nos abençoe e nos encontramos na próxima história.